Olá pessoal, boa noite. Estou passando por aqui para conversar com vocês um pouco sobre mais um tema de teologia, um tema bíblico para nosso crescimento. Serve também para uma devocional para nós. Chegando ao final de mais um expediente, graças a Deus, dia de muita atividade, dia de alegria, em poder estar trabalhando para o Senhor. Quero dar boa noite aqui para nossa irmã Carol Bicalho, que acessou aqui a nossa live. Seja muito bem-vinda. Eu vou estar falando com vocês daqui a pouquinho sobre o perfil de liderança na vida de José do Egito. Algumas características que eu identifico na vida de José do Egito que podem nos ajudar a crescer tanto em termos individuais, como também podem nos trazer crescimento acerca de um perfil de liderança que nós entendemos e visualizamos na vida de José. Das boas-vindas ao nosso amigo Charles, pastor Charles Santos, seja bem-vindo aqui à nossa live. O nosso amigo e pastor também Ari Marinho, sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Muito feliz com a presença de vocês. Que Deus esteja te abençoando, Carol Bicalho. Daqui a pouco a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, mais um filho para a glória de Deus. Então, eu quero falar com vocês sobre o perfil da liderança de José do Egito. Algumas características que nós encontramos na vida de José, sobretudo características estas que são encontradas no desenvolvimento na vida de José, naquilo que ele propôs a fazer como um instrumento nas mãos de Deus, debaixo do controle soberano do Senhor. E eu quero analisar, portanto, quais são essas características que permeiam a vida de José do Egito, que pode contribuir conosco no entendimento de alguém que é vocacionado por Deus para desenvolver alguma atividade, algum ministério, e que nós possamos então extrair dessa personagem nas Escrituras, Nós entendemos que José é filho de Jacó, um filho muito querido de Jacó, e é o filho da sua velhice, ou seja, é um filho que ele vai trazer também muita atenção, muito amor, e sobretudo por também ser filho da mulher que ele amava, Então, a história de José, para quem não conhece, ela está registrada no livro de Gênesis. Convido vocês a buscar, então, fazer essa leitura e ver todo o movimento da história de José, sobretudo no Egito, onde ele pôde ali ter sido usado como instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Sabemos que José foi traído por seus irmãos. Ele tivera um sonho na sua juventude, e neste sonho ele via toda a sua família se rendendo a ele, reverenciando a liderança que ele estaria desenvolvendo sobre os seus familiares, E isso em dado momento foi visto como uma forma espantosa, sobretudo para o momento, porque não é comum os pais se sujeitarem aos filhos, e nós notamos, portanto, que o sonho de José estava repleto dessas imagens. Então aquilo ali é inaceitável para a cultura da época, E nós vamos perceber, portanto, que José ele é vendido por causa de ciúmes dos seus irmãos. Essa venda de José, após ele ter sido lançado num poço para morrer, não deixaram. Então ele sendo vendido como escravo, a sua trajetória o leva a chegar no Egito. No Egito ele vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele vai desenvolver uma função ímpar. Mesmo assim, nós sabemos a história que a esposa de Potifar deseja ter relações com José por ele ser um jovem muito afeiçoado. José nega tal ação, e por causa disso ele vai ser preso, E mesmo estando no ambiente da prisão, nós vamos perceber que José ele ocupa um certo destaque, mesmo como preso, auxilia na administração penitenciária daquela época, e depois José sai dali, interpreta sonhos,
e sai dali para se transformar no governador do Egito, né? Então eu gostaria de analisar algumas características na vida dessa personagem que tem muitos para nos ensinar. José tem uma trajetória de muito sofrimento, muita dor, e ao mesmo tempo tem uma trajetória brilhante de trabalho de Deus na vida dele, e tem habilidades e virtudes que nós podemos aproveitar quando falamos de liderança. Talvez você possa estar se perguntando, por que analisar essas características de liderança em José? Eu gosto muito de fazer leituras nesta seara, e eu gosto de perceber também como que uma liderança ela pode ser uma liderança eficaz, ela pode ser uma liderança que depende de Deus e alcançar sucesso nas suas vidas, na sua vida, né? Então vamos aprender com José que a liderança, segundo os parâmetros de Deus, ela não pode ser contaminada nem pela inveja e nem pelo ressentimento. E assim nós entendemos porque mesmo depois de José passar por todas essas circunstâncias adversas, quando chegamos aos capítulos finais do livro de Gênesis, nós percebemos José já como governador do Egito. Se ele fosse uma pessoa que estivesse cheia de ressentimento, ele poderia ter tido a oportunidade de inclusive mandar matar os seus irmãos. Mas não é dessa forma que José age, muito pelo contrário. José é uma pessoa que vai externar temor a Deus e, sobretudo, amor por seus irmãos, não tendo nenhum ressentimento. Por isso que eu convido você a entender comigo quais são as habilidades que um líder tem que ter olhando a vida de José. Quero dar aqui as boas-vindas ao meu amigo Thales, né, amigo meu ali do curso de Direito na Unip. Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço, bom tê-lo aqui conosco. Primeira qualidade e habilidade que um líder deve ter, segundo os parâmetros de José do Egito, é que um líder ele precisa ter a capacidade e potencial indiscutíveis. Ou seja, um líder, ele precisa ter inteligência, atenção, facilidade de se comunicar, originalidade, julgamento, e tudo isso nós percebemos na capacidade e na potencialidade que José tinha. Mesmo sendo jovem e mesmo estando em circunstâncias adversas, nós vamos olhar para a vida de José e nós vamos perceber que ele demonstra todas essas habilidades durante toda a sua vida. Tanto Potifar quanto Faraó, eles reconheceram em José uma pessoa dotada de qualidade incomum, diferente das pessoas que se encontravam no Egito, e ora, o Egito naquele período era uma superpotência. Então, obviamente, haviam pessoas ali com muitas habilidades, mas Potifar e Faraó, quando eles olham para José, eles encontram em José grande capacidade e potencial. Então, nós como líderes, você como líder que está me ouvindo, e quero dar também aqui boa noite e as boas-vindas ao Marcelo, todos nós precisamos desenvolver uma capacidade cada vez maior no decorrer da nossa vida e um potencial indiscutível. Nós, de fato, não devemos parar, sempre devemos, na ótica humana, buscar nos capacitar constantemente. E José foi aprendendo isso no decorrer da vida. Eu não vejo José reclamando, eu não vejo José chorando. É bem verdade que em algumas circunstâncias ele pode ter experimentado tal sentimento. Mas quando eu olho para a vida de José, eu vejo um jovem aprendendo a cada circunstância que ele enfrenta. Ora ele está sendo vendido por seus irmãos, ora ele está como escravo, ora ele está na casa de Potifar servindo a Potifar, ora ele está no presídio, ora ele está na estrutura política do Egito. Ele está trabalhando e está aprendendo. Então nós percebemos que José era uma pessoa que tinha essa facilidade da comunicação, ele tinha originalidade, ele era algo que, ou melhor, ele tinha algo que era dele próprio.
ele não ficava copiando modelos. Nós temos que tomar um certo cuidado com isso. Ok? José era uma pessoa capacitada e dotada de qualidade em comum. Se não fora, o faraó na época não teria visto em José a capacidade que ele tinha, e nem Potifar, duas autoridades da época. Uma segunda característica que um líder ele deve ter, olhando para a vida de José, é que ele tem que saber que realização requer sabedoria, conhecimento e consumação. Realização requer sabedoria, conhecimento e consumação. Ainda que não tenhamos qualquer ideia sobre a formação acadêmica de José, não há dúvida alguma com relação à sua habilidade de administrar o armazenamento da colheita e o seu programa de distribuição. Sabemos que Deus revelou para José que o Egito passaria períodos de bonança, de bastante provisão, e períodos de estreita e grande escassez. Estreita provisão, pouca provisão e grande escassez. Nós vamos perceber que José, ele obviamente é capacitado por Deus. Nós temos que olhar para a história de José com esse olhar também. Foi uma pessoa que recebeu a graça soberana de Deus, teve uma revelação de Deus sobre o que iria acontecer, mas nós vamos perceber também que José faz uso de todo o conhecimento e habilidade que ele adquire no decorrer da sua formação da vida e nos ambientes que ele está passando. Então, ele teve sabedoria, ele teve conhecimento e ele teve consumação. Realização requer essas três características. Ele soube administrar muito bem para que quando o Egito viesse a estar no período da seca, eles pudessem ter provisão. Ele administrou isso de uma maneira belíssima e soube distribuir isso não apenas para o Egito, mas também para todas as nações que estavam debaixo da liderança e subjugada pelo Egito. Peço desculpa. Desculpa, estou recuperando ainda. Mas vamos avançando. Uma terceira característica que José tem é a responsabilidade, uma responsabilidade irrefutável. Nós percebemos que José era uma pessoa de responsabilidade irrefutável. Quero dar boa noite aqui à missionária Nelly Gonçalves, do Guará. Deus abençoe, seja bem-vinda a esta live. Olha, ter uma responsabilidade irrefutável é ter confiança, iniciativa, persistência, autoconfiança, desejo de vencer. Sem ter dado atenção aos detalhes e à integridade, José raramente poderia ter manejado o imenso e complexo trabalho ordenado pelo faraó. José era uma pessoa de responsabilidade. Muitas vezes nós não recebemos oportunidades melhores e muitas vezes nós não avançamos diante dos projetos que nos vêm à mão porque nós não desenvolvemos essa habilidade que um líder deve ter. A responsabilidade, ser uma pessoa responsável, uma pessoa que tenha uma responsabilidade irrefutável. José tinha. E isso mostra para nós que foi por causa dessas qualidades que, de fato, ele pôde desenvolver todo o projeto que Faraó lhe entregou. Na realidade, Faraó disse que só ele e a sua casa estavam acima de José. O resto estava abaixo da sua administração. Então, nós percebemos uma característica muito forte em José. Quero dar as boas-vindas e a boa noite aí a Celinha, nossa amiga lá de João Pessoa. Deus te abençoe e seja muito bem-vinda. Uma quarta característica, são 6, tá? Uma quarta característica de liderança que nós observamos em José é que José do Egito, ele teve uma participação direta nos projetos. Ter responsabilidade é uma coisa, ter a participação direta é outra, ou seja, José era uma pessoa que entendia, era uma pessoa ativa,
era uma pessoa que era sociável, era uma pessoa que cooperava com as coisas que estavam acontecendo à sua volta, e ele era uma pessoa adaptável. Olhe para a vida de José e perceba as reviravoltas que a vida lhe deu. De irmão traído pelos irmãos, tentativa de homicídio pelos seus irmãos, depois um arrependimento de um irmão faz com que ele possa sair, mas aí é vendido como escravo, daqui a pouco está no Egito, na condição de escravo, e daqui a pouco ele sobe, porque ele é colocado num alto grau de administração abaixo de Potifar, frente às responsabilidades que Potifar tinha. Daqui a pouco José está no presídio, e lá é colocado, recebe confiança estando lá, e de lá ele sai para ser governador do Egito. José, ele sabia trabalhar muito bem essas questões. Claramente, José tomou parte no processo de implementação de um programa nacional estabelecido para evitar a fome sobre a nação. A mudança de longos anos em uma prisão para uma alta posição governamental requer mais do que uma pequena dose de adaptação. A sociabilidade e a cooperação foram o seu pão de cada dia. A participação direta fez com que o programa fosse bem sucedido. José poderia ter deixado de lado todas essas coisas, ficar com ressentimento, não participar, mas muito pelo contrário, ele foi se adaptando. Então ele teve uma participação direta. Em quinto lugar, uma habilidade que um líder deve ter é um status integrado, ou seja, é uma posição socioeconômica, uma certa popularidade. A popularidade de José em todas as esferas sociais e econômicas em que Deus o tinha colocado, ela brilha através das linhas narrativas de Gênesis. Quando nós fazemos a leitura de Gênesis, nós percebemos isso. Embora José tivesse a falta de popularidade entre os seus irmãos na sua juventude, nós vamos perceber que não foi esse o cenário restante da vida de José. José foi uma pessoa popular. José soube tratar cada pessoa na sua devida classe social, e ele não fazia distinção das pessoas por isso. Nós observamos inclusive isso no trato dos seus irmãos. José manifestou amor, atenção e carinho por seus irmãos. E ele poderia, como eu falei em outro momento, ele poderia fazer distinção de pessoas, ele poderia de fato excluir a participação dos seus irmãos, ou seja lá quem fosse. Mas não, José ele tratava bem, ele sabia entrar e sair, não importando a classe social, e ele tinha popularidade, tanto com os mais pobres, sabendo de onde ele veio, por onde ele passou, como também com a classe mais alta, né, os mais nobres. E aí nós percebemos que o status de José era íntegro, era uma pessoa que falava com todos os grupos. E por último, a última característica que a gente observa em José é que ele era uma pessoa que estava numa situação ordenada por Deus. Como cristãos, nós precisamos sempre lembrar disso, não importa a esfera na qual nós estejamos inseridos. Ora, se nos trabalhos de cunho mais religioso ou eclesiástico, né, melhor falando, dentro das igrejas, ou com alguma área de atuação, ora, nas atividades que nós desenvolvemos constantemente de trabalhos, né? Nós precisamos entender que tudo na nossa vida é uma situação ordenada por Deus. José, ao lermos as linhas narrativas de Gênesis, nós percebemos que José vai entender que tudo que ele estava vivenciando, e eu creio que dia após dia isso ia ficando mais claro para ele vai entender que era Deus que estava colocando ele naquelas circunstâncias, porque ele não foi para a prisão por causa de um erro que ele cometera segundo a lei, nem a lei de Deus, nem a lei dos homens. Ele foi para a prisão
porque ele foi fiel a Deus em não ter relações com a esposa de Potifar. Ele foi lançado para ser morto porque ele revelou o sonho que Deus lhe deu. Certo ou errado, no revelar, ele não foi errado porque não foi lançado ao poço porque estava mentindo. Ele foi vendido como escravo porque nada podia fazer. Aquilo ali era talvez a solução para a sua vida e foi o que ocorreu. E ele vai ser governador do Egito por causa da mão de Deus que está ordenando todas as coisas na vida dele. E é isso que José reconhece no seu discurso quando ele fala para os seus irmãos: olha, vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou este mal para bem, para preservar a vida de vocês. O que ele está dizendo para os seus irmãos é: não fiquem amedrontados. Quando ele revela, sou eu José, porque os seus irmãos não sabiam, sou eu José, o vosso irmão. Possivelmente seus irmãos ficaram com medo de morrer por tudo que fizeram. E ele diz: olha, não se preocupem. Isso tem que ser uma pessoa muito trabalhada por Deus na vida. Não se preocupem, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem para a preservação da vida de vocês. Não foi vocês que fizeram isso. Foi a mão do Todo-Poderoso que de forma soberana conduziu todas as coisas para que a nossa família, o povo da aliança, pudesse ser preservado. Era como se ele estivesse declarando: eu sofri toda a intempérie na minha vida, todo sofrimento, toda a dor, mas hoje eu sei que foi Deus quem fez isso. Então, eu quero encerrar essa pequena live que eu fiz aqui falando sobre as habilidades de uma liderança na vida de José, 6 habilidades. Eu quero encerrar com essa, trazendo uma palavra também devocional ao seu coração nesse sentido, que por maior que sejam as dificuldades, por maior que sejam as lutas na sua vida, eu e você precisamos entender que nada foge do plano de Deus. Deus está nos conduzindo para um lugar que Ele tem preparado. No entanto, Ele precisa trabalhar, forjar a nossa vida e nós precisamos avançar. A Carol Bicalho está dizendo o seguinte: vontade permissiva do Senhor para colocar Ele no lugar de destaque e onde Deus queria, ou seja, a quem muito é dado, muito é cobrado. Somente Deus para fazer isso. Deus complica para descomplicar, somente sendo chamado para entender e permanecer. De fato, é a vontade de Deus aqui sendo exercida, e José ele entende isso muito bem. Foi Deus quem fez essas coisas. Isso é a doutrina da providência. Eu estive falando nisso num vídeo no YouTube, falando sobre a doutrina da providência. Isso é Deus preservando a vida de José neste cenário adverso, para que o povo da aliança fosse preservado. Nós vamos perceber que Deus cumpre com as suas promessas, e Deus fez promessa para Abraão em Gênesis 12, de que faria uma grande nação a partir de Abraão. Essa mesma promessa está em Gênesis 3,15, quando Deus promete que do ventre de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. É porque Deus cumpre promessas que Ele cuida de forma providenciadora de tudo na nossa vida. E por causa disso nós não podemos ficar com medo, ainda que venhamos enfrentar circunstâncias adversas. Eu espero que você possa ter sido abençoado por essa breve apresentação. 6 características de liderança na vida de José: ter a capacidade e potenciais indiscutíveis. Realização requer sabedoria, conhecimento e consumação. É necessário ter uma responsabilidade irrefutável, ter uma participação direta, ter um status integrado e estar em uma situação ordenada por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, e eu espero que nós possamos ter mais encontros aqui através de muitas lives que pretendo fazer. Convido você a seguir o nosso canal no YouTube. Estamos no YouTube, o nosso canal é Herbert Barbosa, o mesmo nome que está aqui no nosso Instagram.
e que Deus possa estar abençoando você poderosamente. Tenha uma ótima noite, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.